Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Semana de carnaval. Aqui na Bahia, o carnaval começou sexta passada, né, meu povo? Porque o povo aqui não brinca em serviço quando o assunto é festa. Bom dia, Andiara. Meus amores, aguardando doutora Isa e doutora Letícia pra gente poder falar. Vou até já colocar aqui o tema da live. Como que eu faço para conseguir uma consulta? Oh, meu Deus. Minha agenda está fechada, Su. Então, cadê, gente? Até eu esqueci o tema da live. 5 passos para elevar a sua carreira e impactar vidas. Deixa eu colocar aqui 5 passos para elevar a sua carreira. Oi, Isa. Vidas. Pronto. Deixa eu fixar aqui. Vou chamar a Isa pra gente conversar. Que ela vai contar tudo pra gente. Está por aqui já. Cadê? Ah, ela está aqui. Pronto. Olá! Olá, Natália! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Graças a Deus deu tudo certo aí. Deu que eu pensei que ia atrasar, mas deu certinho. Ai, que bom. Isa, enquanto a Letícia não chega, vai contando pro pessoal. Primeiro eu quero que você se apresente, fala de onde você é, né? Que curso que você fez aqui com a gente. Me conta aí um pouquinho da sua história. Vamos lá, meu nome é Isa Schmidt, eu sou pediatra. Eu moro em Fortaleza, no Ceará. Já sou pediatra há quase 12 anos, mais ou menos uns 10, 12 anos. E eu fiz todos os cursos da Natália, estou pronta para os próximos. Cadê, Nath? Cadê? Eu tô esperando de nutrologia. Isso aí eu já tô te Amiga, perdoando, não faz não tempo. tira o foco da pediatria integrativa, volta. Então, eu comecei na verdade, eu comecei pela pós, né? Eu fui aluna da primeira pós da pediatria integrativa e durante a pós eu comecei o curso de suplementação avançada também. E aí eu fui fazendo os dois e atualmente sou monitora do curso de suplementação também. E foi uma experiência muito legal, né? Eu acho que foi um divisor de águas, não só profissional, eu falo muito como um divisor de águas pessoal. A pediatria integrativa abriu a minha cabeça para coisas que eu não tinha ideia que elas estariam tão conectadas e teriam tantas transgerações aí no meio, né? Isso me fez uma pediatra com certeza mais empática, mais humana, me fez uma melhor pessoa também. Eu acho que ela foi além de conhecimentos técnicos, sabe? Quando você entrou na pós, Isa, você imaginava que você teria essa transformação pessoal também? Eu confesso que eu entrei meio sem saber o que eu ia fazer, na verdade. Eu acho que eu fui meio por impulso do post do Instagram e eu achei legal, queria uma coisa nova para o consultório, mas eu não fazia a menor ideia. Tanto é que o começo, eu comecei assim, meio assim, tá. Aí depois que engatou assim no meu coração é que as coisas foram fluindo bem, sabe? Olá, Letícia. Oi, Letícia. Boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo jóia? E Tudo você? jóia. Então tá bom. Eu tô aqui. Eu tava toda hora aparecendo. A Letícia não está conseguindo entrar, não. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que que tá Vai acontecendo? dar certo. Mas graças a Deus deu certo. Deus. Lê, eu tô aqui perguntando pra Isa, né? Pedi pra ela se apresentar, da onde que ela tá e tudo mais. E aí ela tá aqui me contando. Bom, ela já se apresentou, então agora que você entrou, me conta, né? Se apresente, fala de onde que você é, enfim, conta um pouquinho aí do seu trabalho hoje. Então,
eu sou Letícia, né? Sou pediatra. Moro no Maranhão, moro em Balsas, no sul do Maranhão, né? Um pouquinho longe de todo mundo, mas eu não nasci aqui, eu nasci. Acho que caiu. Deu uma travadinha aqui pra mim. Ela tá parada. Será que ela caiu? Acho que sim. Foi? Saiu da Ixi. tela do lado da minha dela. Ixi. Então vamos esperar, ver se ela entra de novo. Ô, Isa, e voltando aqui, já que ela caiu, o porquê que você procurou esse olhar integrativo, assim, na pediatria? Por que você falou, nossa, eu vou fazer um curso desse? O que te incentivou a pensar fora da Tava caixa? bem cansada, sabe, Natália? Assim, eu já tava chegando nos 10 anos de formada, eu já tava impaciente com os plantões, com as pessoas dos plantões, aquele meio não tava me fazendo tão bem. E eu sabia que eu podia alavancar no consultório e eu queria um algo a mais. Eu acho que foi muito nesse sentido de procurar novos olhares, novas pessoas, pessoas melhores para me relacionar, sabe? E aí eu acho que a pós agregou muito e foi muito bom também, profissionalmente falando, contato com outras pessoas. Uma coisa muito assim que foi um diferencial, eu acho, foi o acesso a excelentes professores, né? Novos cursos com outros professores, que eu já fiz vários outros, né? Alguns professores aqui da minha cidade, que hoje eu tenho parcerias, né? Então foi muito bom com Matisse, né, Aragão? E foi muito legal, assim, abrir esse leque. Eu achei que os professores foram sempre muito disponíveis, a gente ainda não sabia quase nada e eles, com a maior paciência, explicando tudo, do zero, extremamente, assim, foi muito legal. Eu acho hoje em dia, assim, foi muito legal ter esse contato com você, né, que a gente conseguiu desde o começo. Eu acho que foi tudo se encaixou muito bem, assim, as escolhas, as pessoas, os professores, os aprendizados, coisas que a gente vê além. Eu estava falando com uma nutricionista daqui e a gente falando, né, sobre suplementação, sobre esse olhar mais integrativo, que na verdade deveria ser uma coisa para todos, né? Assim, isso deveria ser uma coisa que deveria acontecer. E ela falando justamente, Isa, meu Deus do céu, eu já estou encaminhando os pacientes para outros profissionais e a gente não consegue. Assim, vai para um monte de gente, mas basta ir para vocês que a gente já tem um olhar muito mais atento sobre algumas coisas, né? Assim, Sim. um olhar mais aberto, eu acho, também para algumas coisas, sabe? E tudo embasado, né, cientificamente, não tem nada essa de inventar protocolos, nada disso, nada de charlatanismo, né, que as pessoas vêm com ideia meio maluca sobre, né? Mas pelo contrário, eu acho que eu inventei menos protocolos, né? Assim, pelo contrário, eu fui conseguiu muito mais... individualizar mais, entender de Exato. fato o que o paciente precisava, Exato. que às vezes nem é Exato. tudo isso, E é né, Lisa? muito pouco, às vezes eles precisam só ser ouvidos, né? Assim, é uma coisa que faz total diferença, né? As famílias precisam ser ouvidas, às vezes a resposta está aí, né? Nesse ouvir, nesse olhar atento, esse olhar com empatia, né? Com compaixão sobre o outro, né? Eu acho que isso foi um diferencial também que eu aprendi muito. Também depois, né, das vivências constelares, né? Assim, acho que também foi muito bom. Lê, o Instagram tá tentando te derrubar, Ele tá me amiga. derrubando, Mas ele ele não não quer que vai eu fique aqui. conseguir, vai dar certo. Vai Agora dar foi. certo. Gente do céu. Lê, mas me conta, porque aí depois eu vou voltar numa fala da Isa, porque ela já até falou um dos passos aqui para elevar a carreira, mas se apresente primeiro, que aí Isso, depois eu vou então, falar desse eu sou passo. pediatra há 15 anos, eu moro no interior do Maranhão, em Balsas, bem no sul do Maranhão. E eu sempre acreditei naquela pediatria realmente preventiva, né? Que eu acho que muita coisa a gente começa aqui na infância para trabalhar lá na frente, né? Para a gente não ter algumas doenças. Então, desde sempre, por eu já estar numa cidade de interior em que tudo é longe, né? A nossa capital está a 800 quilômetros, uma cidade maior está a 400, né? Então tudo é longe. Então eu sempre busquei assim estudar muito, ler muito, para poder resolver a vida
né, daquela família, daquela criança. Então, isso já me fez abrir o olhar para essa visão de como um todo, né? Então, eu sempre fui em busca, tanto é que eu fiz medicina do esporte, fiz envelhecimento saudável, fiz nutrologia, Gente. fiz dermato, pediatria, fiz várias pós, Uhum. né? E no meio do caminho, eu achei uma pós, não foi nenhuma pós, foi um curso de suplementação da Natália, né? Que acho que foi o primeiro que você tinha feito, e eu fiz. E aí aquilo me encantou, né? Eu disse, bom, acho que é por aí que eu quero seguir. Então é como a Isa estava falando, eu vi um pedacinho da fala dela. Então a pós, ela é muito mais do que isso, né? Do que a gente apenas usar isso dentro do nosso consultório, apenas a gente usar isso para o paciente. A gente acaba fazendo isso muito na nossa família, né? Para a nossa vida, né? E nada melhor do que a gente cuidar primeiro da gente, estar bem com a gente, para você então poder cuidar do outro. Exatamente. Né? Então, ó, aproveitando, ai meu Deus, tem um monte de coisa que a pessoa aqui quer falar. Vocês já falaram dois passos. E eu vou contar uma coisa para quem está assistindo. Não são 5, são 10. Porque eu sou dessas. Eu prometo nada, entrego tudo. Então, eu vou trazer 10 passos para elevar a carreira. Então, vocês já falaram dois. Inclusive, a Letícia trouxe o primeiro passo, que é se conhecer, né? Tipo, se cuidar para poder cuidar do próximo. Então, eu acho que essa pós-graduação é um dos únicos cursos que eu conheço. Eu também, Lê, eu já fiz 7 pós-graduações e sem contar os 300 cursos menores, né? Porque eu amo estar estudando. E o que eu mais entendo, o que eu mais percebo é, não existe pediatra, ainda mais integrativo, e pediatra comum também, não estou nem falando de integrativo, qualquer profissional da saúde que cuida do outro, que não cuida de si. Você imagina você chegar lá querendo melhorar a tua saúde, querendo alguém que seja um guia, um mestre, um mentor da sua saúde, e a pessoa, né, tá ali morta, tá ali, não tá cansada, reclamando, né, fumando, enfim, não tá se cuidando, não tá se amando, né? Como que você vai confiar que aquela pessoa vai cuidar da sua saúde? E não somente isso, o que a Isa trouxe, a gente, né, não teve curso na faculdade, na residência, sobre escutar o paciente, sobre acolher o paciente, né? A gente sempre aprendeu a intervir. Então, a gente treinou os nossos ouvidos na nossa formação para, cadê a queixa para eu trazer o remédio, né? Então, tá com tosse, remédio para tosse, tá com alergia, antialérgico, tá com não sei o que, antibiótico, tá, nananá. A gente sempre aprendeu a intervir e não a ouvir toda a história, né? E a partir daí pensar, tá, do corpo, como que eu ajudo preventivamente, como a Letícia falou, da mente, o que que eu posso trazer de luz, e não que eu vou ser uma psicóloga do paciente, mas eu vou trazer luz aos pontos cegos que ele não tá vendo, né? E espírito. A única coisa que nos diferencia de outros seres é essa consciência, é essa conexão, né? É essa consciência do propósito da vida, do porquê que a gente está aqui, essa vontade de transcender como ser humano, né? Então, pouquíssimos profissionais de saúde, não só pediatras, falam sobre essa parte de espírito. E não estamos falando sobre religiosidade, sobre religião. A gente está falando de algo muito maior que traz resiliência para o paciente, para ele lidar ali com um diagnóstico ruim, para ele passar por uma fase que não está tão boa, porque a gente sabe que a nossa vida é de altos e baixos, né? Então, 2 pontos, 2 passos. O primeiro é esse autoconhecimento, que a gente traz bastante no curso, né? A primeira aula, inclusive, do primeiro módulo é autoconhecimento como caminho para a prosperidade. Sem contar as aulas lá de constelação, a antroposofia, várias aulas que a gente teve ali com a Jusce, dessa parte de inteligência espiritual, né? E o segundo passo que a Isa trouxe é esse networking. Então, assim, sozinhos a gente até vai longe, mas juntos a gente consegue mais rápido. Então, né, você estar num ambiente que todo mundo acredita no que você acredita, que todo mundo, né, traz resultados, que todo mundo quer se ajudar, todo mundo quer ver o outro crescendo, sem contar o que a Isa trouxe dos professores. Olha que legal. Isso.
Trocas. As trocas, né? Então, vocês já falaram aí 2 passos bem importantes para qualquer pediatra poder elevar a sua carreira, né? E aí, eu queria, né, discorrer aqui de 2 pontos muito legais. Um é da lei, porque Lê está a 800 quilômetros da capital. E muitos prováveis alunos interessados em se tornar alunos da pós às vezes trazem isso. Ai, Nath, mas eu moro aqui no interior de não sei da onde, no interior de Minas, no interior de nananá. Aqui não tem pediatra, não tem paciente que vai querer passar comigo. Aqui eu não consigo cobrar mais do que, sei lá, R$ 100 na consulta. Umas coisas assim, né? Me conta um pouquinho, Lei, como que é isso, assim, né? Não sei se você faz telemedicina também. Mas por que que mesmo morando no interior, você optou de fazer o curso? E o que que você viu de diferente, né, dos aprendizados que você teve em relação à sua prática clínica e o resultado dos pacientes? Então, mesmo morando no interior, eu acho que é muito importante, independente de onde você mora, né? Se você quer agregar valor ao seu serviço, se você quer entregar mais para o paciente, se você quer realmente dar o melhor de si, você realmente precisa se entregar para aquilo, né? E eu acho que o conhecimento, ele te liberta muito. Né? E eu acho que viver nessa caixinha de eu moro aqui no interior, aqui ninguém quer, isso é um pensamento, uma visão muito limitada. Né? E eu nunca tive essa visão tão limitada, até porque agora com a telemedicina, né? Então isso facilita muito a nossa vida, né? Então a gente consegue atingir outras pessoas. Hoje mesmo eu fiz uma telemedicina de um recém-nascido, 13 dias de vida, Ah, né? Então hoje a gente consegue, né? E são coisas que só você atendendo e fazendo e recebendo o feedback daquele paciente que você consegue. Né, que você vê o quão gratificante que é você ter feito tudo isso. Não é um caminho rápido, né? Eu vejo por muitos assim que o caminho às vezes acaba sendo mais curto, né? Mas eu até brinco, se eu tivesse tido essa minha visão antes, hoje para mim já teria diferente. Mas hoje eu entendo que eu não estava precisou, pronta. Eu precisei passar por todas as etapas para eu poder chegar aqui onde eu estou agora, né? E onde eu quero estar daqui 3, 4, 5 anos. exatamente. E é muito, assim, só para falar mais um pouquinho dessa questão da telemedicina, às vezes os alunos, né, vocês quando chegam e não conhecem a profundidade que é uma consulta integrativa, a quantidade de coisa que a gente pode trazer de conhecimento, a quantidade de coisa que a gente pode abordar ali na consulta, eles falam, mas como que eu vou fazer uma telemedicina? Porque pediatria é pesar, medir, examinar. Como que eu vou examinar o paciente? Como que eu vou, por exemplo, pesar um recém-nascido? Só que tem tantas coisas além disso, né? Assim, eu não sei se você quer contar um pouco do que você trouxe nessa consulta aí do recém-nascido, por E muitas exemplo. vezes é muito além disso mesmo, né? E dessa consulta mesmo, quando terminou, a mãe disse assim: Nossa, doutora, foi muito mais do que a consulta do recém-nascido. Teve tanta coisa para mim, para o meu outro filho mais velho, que às vezes pequenas coisas que você dá uma orientação, ela já abre a visão, né? Poxa, realmente, né? Eu poderia ficar 5 minutos com o meu filho mais velho, que já vai mudar aquele ambiente que eu tô. Se eu acordar de manhã e ir lá conversar com meu filho, como eu tenho um canal meu lá ontem à noite, eu até postei para as minhas mães. Eu digo, às vezes a gente sai de casa tão automático, né, Nath? A gente sai e diz, não, tchau, tô indo. Mas se você perder aquele tempo indo lá, dando um abraço, né? Dando um beijo, realmente abençoando o seu filho por aquele dia. Então você vai ter um ganho muito maior lá na frente. Né? E isso a gente consegue na consulta de telemedicina. Fazer essas pequenas orientações que às vezes quem está ali em meio àquele caos não consegue enxergar. Né? E aproveitando isso que você falou, e aproveitando vocês duas, que eu amo, que assim como eu são empreendedoras além de médicas, né? Eu sei que a Isa, né, depois da pós, não sei o quanto que ela trouxe conhecimentos da pós para o curso dela, mas ela nessa jornada
lançou um curso, né, Isa? Depois Foram conta. 2, na verdade. Ai, meu Deus. Então conta pra gente, assim, conta pra gente. Vamos abrir um pouco a mente do pediatra que tá aqui, que ele não precisa também focar só em fazer consulta, atender plantões, que a gente existem outras possibilidades, que inclusive a gente consegue, com um só trabalho, com uma presença, impactar mais pessoas, que são grupos, que são reuniões, que é uma comunidade, igual a Letícia trouxe, que é um curso, né? Enfim, conte. Eu quero Pronto, saber das duas, quero saber dos tá. projetos das duas. Eu desenvolvi um curso que é o CFD, Criando Filhos Desenvolvidos, e foi inspirada até na Lígia Conde, né, do Desenvolve Criança. Conversei com ela, a gente teve vários insights legais, e foi um Que curso a Lígia é para professora da da pós, pós, viu, gente? exato. E aí eu fiz um curso para ensinar os pais a brincarem com as crianças. É um curso que eu ensino os marcos do desenvolvimento, os principais brinquedos necessários, mas nada com intenções de gastos, nada disso, mas de conexão, né? Assim, você entender o seu filho, você entender o neurodesenvolvimento, porque todas as etapas são interligadas, né? Então era justamente esse o objetivo. E aí foi um curso que eu fiz com o objetivo de pais, mas os profissionais também nem comprado o curso, então tem sido bem interessante. E o outro curso que eu fiz foi um curso para pediatras, na verdade foi numa plataforma para pediatras já, né, sobre dificuldades alimentares, né, que é o meu tema preferido, assim, de pós-graduações, né. E também foi muito interessante ter esse olhar integrativo para a dificuldade alimentar, porque eu achava que eu era doida aqui no consultório, de verdade. Que a minha consulta demorava, que eu tinha que entender um monte de coisa, e eu via as outras pessoas passando um monte de suplementos meio fortificantes que não tinham tanto sentido e que eu precisava era entender o que estava acontecendo. Então foi bem legal que eu pude agora orientar outros pediatras, né? Porque é uma área super difícil, né? Assim, não é todo mundo que gosta, nem que tem paciência, né? E o que que você achou das aulas da pós em relação à nutrição, a esses assuntos? Sensacionais, né? A Todas gente tem. são bem boas. As da nutrição, assim, talvez para mim foi o melhor módulo. Mas porque eu tenho um viezinho, né? Que eu já tinha feito a nutrologia e tal, né? Mas foi como até a gente já conversou outras vezes. Não era a nutrologia que eu queria. O que eu tinha feito não era o que eu queria, entendeu? Assim, era uma coisa meio engessada, uns É comportamentos porque alimentares ruins para o futuro, né? Umas coisas meio assim que não condiz, né? quando você expande o olhar para a integrativa, você consegue entender que, inclusive, é o nosso segundo passo aqui para elevar a carreira, né? A gente passa a entender que o ser humano, ele não nasce quando ele nasce, né? Que existe, inclusive, né, algo que eu estou até trazendo agora na mentoria, sabe? Que é um conceito de inatalidade, né? De imortalidade. Então, existe um script de vida muitas vezes não, né? Existe um script de vida meu, seu, da Letícia e dessa criança. Então, a gente vê que muitas crianças com essas dificuldades alimentares já intraútero tinha restrição de crescimento intrauterino. E aí muitas vezes tinha um irmãozinho ali, um gemelar que faleceu e inconscientemente essa criança não come em amor a esse irmão que não nasceu. A mãe tem uma Carregam pulsão. culpa. A mãe carrega uma culpa, a mãe às vezes não está numa pulsão de vida, assim, e não é sobre pulsão de morte, de querer se matar, mas ela tá vibrando sempre o menos, e aquela criança, por amor à mamãe. Então, assim, tem infinitas questões que não é só sobre caloria, gordura, proteína, carboidrato, que é o que a gente aprendeu. Sim. E a pós traz muito isso com as aulas da constelação familiar, a aula da Desirê, que é justamente esse olhar sistêmico para criança com dificuldade, muito boa, né? A E a aula Renata, né? Que aí é a minha da querida. Renata, e aí a Isa, né, dentro desses conceitos ali da constelação, fez muito sentido para ela e ela levou a constelação para a vida dela e ela teve transformações muito importantes, né, Isa, emocionalmente dizendo. Nossa, consegui organizar muitos ciclos que não estavam encerrados. Muito legal. E me conta. Ah, e aí, só para finalizar, então, o terceiro passo, né, para a gente elevar a nossa carreira
barreira como pediatras é entender que a criança, ela é um reflexo do intraútero, que a gente vai ter que olhar lá para trás. Vamos ter que olhar para a gestante, vamos ter que olhar para a suplementação dessa gestante, vamos ter que olhar para essa gestação para entender o porquê que hoje a criança não ganha peso, porquê que hoje ela não come, porquê que hoje ela desenvolve XYZ comportamentos, né? E aí eu quero que Lê me conte também E aí dos aí que eu seus... entro. Tudo casa. Antes, após, eu já tinha um curso que chamava Missão Bebê, né? Esse curso já existia, que era justamente para preparar as mães para a chegada do bebê. Então, já fazia consulta de pré-natal, sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil, por essa gestante. Só que criar a consciência nessa gestante de que é importante, né, e que ela precisa, e que tudo que acontece com ela antes, justamente o que a Nath falou, tem um reflexo depois. Então, isso realmente é um trabalho ali de formiguinha, né? E aí eu vim, ao longo desses últimos 2 anos, fazendo o meu projeto, e agora eu consegui colocar o meu projeto, que era só no presencial para o online. Então, eu criei a mentoria Missão Bebê. Inclusive, a Maiana Mustafa é uma das professoras convidadas, que eu também conheci através da pós, né? Então, esse Tchau, network, vai vendo é, aí. é muito importante. Então, eu acredito realmente que nós precisamos resolver coisas lá de trás para eu conseguir. Eu preciso fechar um ciclo para eu abrir outro ciclo, para o meu filho ter, né, uma vida diferente da que eu tive. Então, tudo isso vem em conjunto, né? E não é só a mãe, né? Eu preciso colocar o pai nessa história, né? Porque não é só a mãe, A né? constelação 50-50, gente. Pelo amor de É, Deus. Eu sei que é gente, que é mãe, a gente quase, né, fica 9 meses com o filho na barriga, quase morre para parir, quase morre literalmente mesmo. A gente bota a nossa vida em risco, né? Mas é 50-50. O pai é tão importante quanto a mãe, né? E essa criança escolheu esse pai, essa criança escolheu essa mãe. E me conta uma coisa que vocês já estão me contando aí, a outra tem 2 cursos, a outra também tem curso, faz telemedicina. A principal objeção, meninas, para o pessoal fazer a pós é financeira. Financeira e tempo. Vocês acham o quê, assim, que o investimento é realmente alto? Quanto tempo vocês acham que vocês conseguiram ter de volta aí o investimento da pós? Em um mês, menos de um mês. com 1 mês foi certeza. ótimo. Acho que o tempo é só uma questão de organizar, né, Isso, Isa? exato. E tem muito Eu mesma, eu tempo não para acessar conseguia, as aulas, né? sim, eu não conseguia assistir presencial Nem eu, nem eu. online. Muitas vezes eu assistia gravado, né? Então, eu acho que tudo é uma questão de se organizar mesmo, né? E do financeiro, né? Eu sempre falo, às vezes a Prioridade, gente né? acaba gastando com tanta coisa, né? Que é supérfluo, né? E o conhecimento que você vai adquirir com isso depois, então é isso que você tem que Não, pesar na balança. gente. E a própria Prioridades, entrega, né? né? A entrega da pós. Porque assim, É, as pós que eu fazia era tipo assim, ó, aula sábado, sei lá, manhã de domingo. Acabou. Não tinha negócio de aula ao vivo quinta-feira, de aula bônus, de workshop, de e-book, de não sei o que das quantas, de grupo com monitora, com a própria coordenadora. Não tem isso, não, meu povo. não tem Não tem não. essa entrega, não, né? É muito além. É. Bom, então, vamos falar aqui. Deixa eu falar, vamos ver aqui mais uma coisa. Mais um passo. Então, a gente falou sobre networking, a gente falou sobre se conhecer, né? Sobre o autoconhecimento. A gente falou sobre a questão da gente entender que a gente tem que cuidar dessa criança desde o intraútero, né? E também eu posso trazer mais um passo, que é cuidar da doença, ali, do sintoma, focando na causa do problema, né? Então, assim, na raiz da questão. Então, me conta um pouco, assim, do que vocês viram no consultório. Vou dar um exemplo que é bem bom de dar, né? Porque eu já salvei muitas crianças de um purã da vida, né? Arrumando metabolicamente a criança, né? Então, cuidando do intestino, diminuindo metais, suplementando, né, os principais nutrientes que essa tireoide gosta. Então, assim,
Nem consigo contar quantos que chegaram para mim com essa tireoide bagunçada e outras questões também, né? Como uma anemia, enfim. Então, assim, o que vocês acham que mais muda quando vocês adquirem esse conhecimento integrativo, né? Tipo assim, do que vocês aprenderam ali na pediatria e agora? Eu acho que é não usar tanto medicamento, né? A gente para de usar muito antibiótico mesmo nas doenças, né? E você consegue melhorar a qualidade de vida, consegue melhorar o desenvolvimento e também chega, não sei como é para vocês, né? Mas aqui chega muita gente com N vitaminas de farmácia, né? Então tem corante, tem parabeno, tem enfim, um monte de coisa e só não tem o que a gente quer, né? Tudo Então, uma biodisponibilidade terrível, né? Tipo, tudo isso, oxalato de não sei o quê, óxido de magnésio, As doses bem citrato. bem baixinhas. baixinhas, né? Eu acho que tudo isso, né? Esse conjunto todo, você conseguir individualizar isso mesmo, né? Tratar aquele paciente como ele realmente precisa, suplementar o que ele realmente precisa, Exato. né? Isso faz a diferença. Sim, é bem isso. E tem também toda a parte emocional, Sim, né? E aí, Isa, que é quase terapeuta. A gente impacta vidas, né? Assim, a gente impacta a família, né? Eu acho que vai muito além de cuidar só da criança. E eu acho que com o meu amadurecimento, os cursos após, isso tudo foi ficando uma coisa extremamente natural e gostosa de fazer. Hoje eu venho para o consultório morta de feliz. Posso sair daqui não sei que horas da noite, mas eu tô morta de feliz porque eu gosto muito do que eu faço. Acho que fez mais sentido também para mim estudar o que eu gosto, fazer o que eu acredito, fazer as coisas mais embasadas e o retorno vem, não só financeiro. Ô, O Isa, retorno vem, por exemplo, ontem chegou uma mãe, Isa, eu não te largo nunca mais. Eu fiquei olhando para ela. O meu filho não adoece mais, a gente não precisa ir na emergência. A gente vem para cá e recebe um abraço. A sua risada é muito gostosa. O meu filho tá comendo. Tipo assim, são coisas que dinheiro nenhum vai pagar. A gente impactou para um adulto saudável, né? Assim, foi uma mudança que a gente fez, pode ter sido uma besteirinha que a gente fez. Eu prescrevi nada, ou então eu nem fiz nada, eu só falei com ela e eu impactei para um adulto, né? Para uma nova geração. Quando você para pensar, isso é muito impactante, né? Assim, muito, meu Deus, é o que eu você tá ali, falo. meu Deus, né? Essa Assim, mãe deixou de perder o emprego porque estava sempre faltando exato. trabalho, ela ficava brigando com o marido, ela tinha que dormir com o filho porque o filho estava doente, aí não namorava com o marido já estava achando ruim, o marido traiu. É muita coisa, vocês não estão entendendo, eu fico até arrepiada de falar, tipo, é um impacto muito grande, a gente realmente salva famílias, não só a criança, né? Uhum, Mas Isa, você já tinha consultório, já. Uhum. e aí o que que mudou, assim, tipo... Então, eu ainda tinha plantões e consultório, né? Então, eu consegui sair totalmente dos plantões, zerada, né? De plantões, eu sou 100% consultório e qualidade de vida, né? Assim, a minha vida também é outra pós-suplementação, porque o meu intestino era podre e agora o teu intestino ótimo. Você mesma que As minhas emoções e o meu intestino, eles eram extremamente conectados e tava tudo errado, sabe? Então eu acho que me melhorou, consegui otimizar mais qualidade de vida, alimentação Mas melhor, você mas consequentemente conseguiu elevar o valor da consulta para poder atender um pouquinho menos? sim, sim, sim. Até porque são consultas densas, né? A gente demora, a gente sai, né, assim, É, entregue também, né? Então, querendo ou não, tem que precificar, né? com certeza, é muita entrega. Mas você conseguiu. Você atendia convênio, não, né? Nunca Não, atendeu convênio. não. Tá. É porque assim, você foi. Os pacientes foram ficando cada vez mais satisfeitos com a consulta, foram procurando cada vez mais, foi lotando, com isso você Foi pôde divulgando. ir aumentando. Hoje em dia eu ainda não fechei a agenda, mas acho que é um próximo passo, entendeu? Porque já deu assim, também acho que já ficou o meu limite para eu conseguir estar bem para as famílias também, né? Sim. E você, Lê, você não dava plantão, né? não, eu já não dava plantão há alguns anos. Acho que já tinham 7 anos que eu já tinha optado por ficar unicamente no consultório, né? A Uhum. minha principal mudança realmente foi na telemedicina, né?
dentro e eu consegui também reduzir a minha agenda. Hoje eu já tenho 2 tardes em que eu já tiro para cuidar desses meus outros projetos, né? Legal. E para o ano que vem eu pretendo sim reduzir um pouco mais a agenda. E a sua equipe também foi uma indicação nossa aqui, Também, né, de eu marketing. ia falar isso, que a Gente, é minha muito network. Vocês não a estão. equipe Eles são foi minha maravilhosos, indicação. né? São. Muito maravilhosos. Eu fiquei 5 anos com eles, né? Porque realmente, assim, eu cresci num nível que o que eles conseguiam ali como agência, não, mas eu super indico para todo mundo. Inclusive, E nós vamos lançar após em conjunto, eu com eles, para médicos, que não vou fazer só para pediatra, porque como aqui tem muito ginecologista, a gente acaba trocando muita ideia, porque assim, eles viram minha evolução, meu crescimento, então a gente troca muita ideia. Eu disse, não, agora vamos começar, né? que legal, maravilhoso. E me conta outra coisa, vamos lá. Vocês acham que a pediatria integrativa, que é um dos passos aqui, tá? Para a gente poder elevar a carreira e impactar vidas, que é uma saúde focada na alimentação, sono, movimento, né? Brincadeiras, barra atividade física, bem-estar social, bem-estar emocional. Então, tem muita gente que acha que, primeiro, tem muita gente que acha, eu sei que a Isa já falou isso comigo no começo da pós. Ai, Nath, às vezes eu fico meio assim, de falar esse negócio de integrativa, de falar que eu estou estudando integrativa, eu fico meio que com medo, né, das pessoas acharem isso e aquilo, né? E segundo, que muita gente tem uma ideia de integrativa que é, tipo assim, pedir 358.978 exames e passar suplementações de 5 mil reais por mês e passar exames de cabelo, de fezes, de não sei o que lá. É isso mesmo? O que é pediatra integrativa que vocês aprenderam? Deixa eu ver aqui se vocês vão passar na prova. Me contem. Posso falar? Pode? Ótimo. Então, não é nada disso, na verdade. Eu acho que eu aprendi a selecionar até mais os exames depois do meu olhar, né? Porque realmente você pede só o que é necessário. Muitas coisas você já consegue otimizar através da anamnese, né? Do exame físico do paciente. Então, acho que eu poupei exames. Eu acho que hoje a minha suplementação é até mais barata, porque antes eu fazia várias separadas, né? E que tinham impactos depois, né? Porque tinham componentes que não eram tão bons para as crianças, né? Então, eu acho que hoje eu consigo fazer uma suplementação mais barata, mais individualizada e menos nociva para o futuro da criança. Então, é bem assim, é muito da internet, né? Assim, o que é divulgado, o que é falado, aí entrar em mil questões, né? Prescrições grandes, soros, exames, não sei o quê, né? Tantas coisas aí envolvidas, mas a gente não aprendeu nada disso, né? Pelo contrário. Eu falo assim, que, gente, se a gente for Nada disso. seguir ao pé da letra, assim, porque a integrativa fala que não pode glúten, não pode leite, não pode nada, não pode plástico, não pode maquiagem, não pode shampoo, não pode esmalte. Gente, não pode nada, né? A gente vive numa bolha, como é que é isso? E Exato. assim, eu não concordo, até porque eu tento, claro que aqui eu evito o máximo comprar glúten, então eu compro tudo sem glúten, e a gente tenta comer raiz, a gente tenta comer tapioca, ovo, né, não sei o que das quantas, né? Uma alimentação saudável. Mas se eu for para casa da minha sogra e lá tiver um bolo, ai não, Maite não vai comer porque tem açúcar, porque tem glúten, nananã. A menina tomou o picolé domingo de morango lá. Tinha açúcar? Tinha, gente, mas a vida é, Tá né, tudo bem, de né? equilíbrio, né? Exato. Óbvio que não estamos falando de uma criança alérgica, de uma criança celíaca, de uma criança, né, que eu tenho vários pacientes com restrições, com alergias múltiplas. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando assim, do ponto de vista de prevenção. Vale a pena a gente fazer tantas exclusões, tantas. Não pode, não pode, não pode, não pode? Na minha opinião e na minha prática clínica, não, né? E aí você vai buscando estratégias, né? Se um dia você sai, no outro dia você volta, né? Sem ser tão radical. Exatamente. E assim, lógico, a gente vai orientando esses pacientes a irem mudando esses hábitos, né? Sim. Então, eu Melhores atendi escolhas, recentemente uma produtos criança. melhores, né? Exatamente. Então,
com várias questões gastrointestinais. Gente, a menina tomava um copo de leite de manhã, aí ela comia bisnaguinha com presunto, queijo e requeijão. Aí depois ela comia, era muito leite, muito. Eu falei, ó, vamos diminuir, vamos tentar o leite vegetal, a bebida vegetal, ver se ela aceita, vamos. Vamos trocar o requeijão pelo pastinha de grão de bico, vamos trocar a bisnaguinha por tal um pãozinho. Você consegue fazer um pão? Ah, não, tem funcionário, é só passar a receita. Então, assim, são, né, coisas que a gente vai mudando. Não estou falando que não sou a favor da gente ter uma vida melhor, né? Melhorar a alimentação não é isso, mas eu não sou a favor de extremismos, né? Porque eu acho que isso causa mais repercussões emocionais negativas do que positivas ali para o metabolismo, né? Para a saúde, certeza. porque a gente sabe o impacto das emoções negativas, de restrições, né, importantes na vida de uma criança, né? Então é isso, meu povo. O que mais? Passo aqui, outro passo que eu coloquei. Utilizar ferramentas integrativas como abordagens que se adequem com as características específicas de cada paciente, através de suplementação, homeopatia, medicina tradicional chinesa, aromaterapia, né? Que são as práticas integrativas que a gente ensina na pós-graduação, né? Me contem o que vocês mais gostaram. Vou até aproveitar, gente, quem tiver interesse, tá? Em saber mais da pós, em falar, receber informações, valores, quando que começa, tudo. Comenta pós aqui, tá? Deixa eu até colocar aqui. Que aí vocês recebem mensagem da nossa equipe aí para poder explicar tudo direitinho. Me conta assim, o que vocês mais aprenderam na pós que vocês utilizam hoje? A parte de gastro, tenho certeza. Muito. Foi muito bom. Foi muito bom. A parte da suplementação, da homeopatia, eu acho que é muito rica. Isso. Muito prática, né? O doutor Lucas, ele traz assim um papum, né? Não é, não sei o que lá, não, é prática mesmo, né? Sim. A gente não sai de lá homeopata, mas a gente sai de lá prescrevendo uma homeopatia para gases, para refluxo, para constipação, para gripe, né? Sim. E também a parte comportamental, né? Acho que a aula de temperamentos é bem legal. Deixa eu pensar o que mais aqui. A aula de antroposofia, cabeça grande, cabeça pequena. É bem legal também. Muito legal. É que vocês já estão tudo esquecidas das aulas, eu tô ligada. E acaba que quando entra um paciente, a gente fica, mas é assim. Sim. Aula de autismo, maravilhosa, né? Maravilhoso. Muito boa. E a Gente, os professores... suplementação em autismo também muda muito a vida da criança, né? Muito. E a parte de gastro, assim, não é porque eu dei não, mas gente, eu nunca vi uma aula assim de constipação, cólica, dor abdominal, boa igual a minha, não. Nunca vi. É muito bom. Não é porque sou eu que faço, não. Mas é muito porque... boa, não é ser modesta, Sabe não. que Pode falar o que é muito arquivo boa. das condutas fica aqui no meu computador. Eu deixo aqui, eu já toda hora eu fico abrindo, porque é tão dia a dia que aí dá para mostrar até para as famílias. Ó, esse e aquele, né? Não sei, tem muitas coisas práticas, né, para você mostrar para as famílias também. É muito bom. Eu sempre gosto de deixar alguns artigos também nas minhas consultas para mostrar para as famílias. Meninas, então é isso, tá, gente? Vai comentando pós aqui para receber informações. A turma já está bombando, tá? Já estamos aí com mais de metade das vagas preenchidas, né? E muita gente maravilhosa. Tem pelo menos 3 alunas de mais de 60 anos de idade. Então, né, tipo assim, a pessoa com 60 anos, teoricamente, já aprendeu tudo o que ela tinha que aprender, já tem um conhecimento enorme. Tem uma que é chefe de um hospital, a outra é chefe da UTI, a outra é não sei o que lá dos bombeiros do Rio, e tá procurando mais e quer aprender mais, né? Então essa turma ela tá muito gostosa, é uma turma muito conectada, todo mundo muito espiritualizado, assim, muito amigo, muito bacana. Tô muito alegre com a turma, muito feliz, né? E é isso. E aí, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu perdi algum passo aqui, ó.
Eu coloquei, mais ou menos isso mesmo. A gente se conhecer, a gente entender que a criança é reflexo do intraútero, então a gente tem que saber suplementar essa gestante. A gente tem que olhar para a gestante, para as questões emocionais que aconteceram lá atrás também. Essa questão do networking, que é muito importante. Quantas alunas que fizeram amizade, foram atender na clínica da colega que estava aqui na pós, né? Inclusive eu quero que a Isa conte que, gente, Isa foi convidada para palestrar num congresso. Conta aí, Isa. Foi. Fui no Congresso Cearense de Pediatria, foi em outubro, acho que foi outubro. E era exatamente a suplementação na gestante, né? O que é que o pediatra precisa saber. E a turma, né, era tipo uns auditórios, umas salas. A gente tinha fila, não couberam todas as pessoas, ficou a gente sentada no chão. Meu Deus do Nossa, céu. Foi legal. Eu não esperava, na verdade, eu achei, acho que não é todo mundo que vai se interessar, né? Mas foi bem interessante, assim, eu disse, vale, meu Deus do céu. Maravilhoso. Foi bem legal. Muito legal. Fiquei muito orgulhosa, muito, né? Tipo, meu Deus, que maravilhoso isso, né? Foi bem legal. E todas a aula que eu fiz, eu me baseei na pós, nos artigos, nos professores. Foi assim, eu ia só olhando, esse é muito bom, esse é muito bom, e aí só Dava colocando. para falar E, 3 horas de aula, né? ó, Só que você e teve que eu falar. fiquei 2 dias que não dava tempo, aí depois, eu quero essa aula, esse artigo, não sei o quê, não sei o quê. Então deu para impactar outras pessoas também. Legal, muito maravilhoso. Para finalizar, qual que seria assim um recado de cada uma de vocês para quem está aqui na pós e que está assim pensando se entra, se não entra, que não tem tempo, que não tem dinheiro, que acha que esse negócio é invenção de moda? Me conta aí. não pense muito, porque as vagas são limitadas, né? E já começar e já encerra. Então, se você quer melhorar realmente, não só a sua carreira, mas evoluir enquanto pessoa, melhorar a sua carreira, mudar o seu nível, realmente é uma pós que é muito diferenciada, super vale a pena. Exato. E você, Isa? Não é sobre dinheiro, né? É sobre a mudança, é sobre você, é sobre sua carreira, né? Então, É sobre o impacto é na sobre vida o impacto, das né? E crianças, né? eu sou muito assim, eu acredito muito nos destinos, nos encontros, né? Então, se apareceu para você, talvez vale aí uma reflexão e um outro olhar, né? Então, se joga, né? Eu sou bem assim. Perfeito. Muito obrigada, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês, por vocês estarem, né, levando à frente. Eu acho que nada adianta ter conhecimento se a gente não passar adiante e atender os pacientes, como vocês estão fazendo cursos, passar o conhecimento adiante, né? É impactar vidas com aquilo que a gente aprendeu, né? Com muita responsabilidade, com muita cautela, com muito bom senso, né? Com tudo isso que também é super importante, né? Então, muito obrigada pela live, foi uma delícia, nem vi passar, faz uma hora aqui, né? A gente que agradece a oportunidade. E, gente, quem tá aí, não esquece, assim, comenta pós, tá? Fala com o time, vê, assim, quem não quer nada, vai ver os módulos, os valores e tudo mais, né? Aproveita esses dias de carnaval, que às vezes vai ser um pouco mais tranquilo, que aí você consegue ver isso tudo com calma. E não pensa muito não, só vem, que a água tá quentinha e o pessoal lá já tá super entrosado. Acho que um grande diferencial desse curso é o quanto que a gente vira ali uma família, né? Um grupo, o quanto que a gente troca, o quanto que a gente não tem esse negócio de não quero responder, vou deixar as meninas sem respostas, não. E até por isso que eu, né, convidei aí as monitoras. Letícia é a nossa monitora da turma 3 e Isa é monitora de suplementação. Então, justamente para poder, né, ajudar e estar ali respondendo as dúvidas de vocês. Não é isso? Muito obrigada, Nath. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Beijos, Beijo, beijos, Isa. meninas. Bom Tchau. carnaval para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.